Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Nós estamos na dependência do Senhor. Senhor, como nós necessitamos ouvir ao Senhor, como nosso cabeça, Senhor, como nosso Deus, como nosso Senhor. Pedimos ao Senhor que leve cativo todo o pensamento à obediência à tua palavra, à obediência ao Senhor. Que o Senhor guarde, Senhor, as nossas mentes, nossos corações. E nesta noite o Senhor edifique-nos, que o Senhor fale conosco e que a palavra do Senhor ela venha produzir fruto para ti mesmo, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nos abençoe, Senhor, durante essas considerações sobre a tua palavra no livro de Colossenses e que o Senhor também possa levantar outros irmãos e também, Senhor, abrir a palavra do Senhor, abrir a tua vontade para nós, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos, quando o irmão César do Chile ele esteve conosco nessa última vez, ele citou várias vezes um versículo que sempre falou comigo a respeito do Senhor, a respeito da vida do Senhor em nós. E não sei se vocês se recordam, né, nesse momento, o que ele nos trouxe foi a importância do Senhor habitando em nós. Como que Deus, ele nos concedeu esse grande privilégio de termos o Senhor habitando em nós. Então, gostaria que vocês lessem comigo, né, o versículo 27. Obrigado. O versículo 27 do capítulo 1 aqui de Colossenses. Versículo 27, capítulo 1 de Colossenses. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Muitos irmãos, ao considerar as duas epístolas, tanto de Efésios quanto de Colossenses, eles costumam fazer um paralelo. E tem um irmão, o Scrooge, ele tem um livro que fala sobre o descortinar da redenção. E nesses livros, né, são 3 volumes publicados em língua portuguesa, ele então tem um quadro. E ele faz então esse paralelo entre a epístola de Efésios e a epístola de Colossenses. Eu não farei isso. Se algum outro irmão quiser fazer, o meu propósito é permanecer aqui. Mas eu gostaria muito de iniciar dizendo algumas coisas. Que a epístola aos Colossenses, ela, pela graça do Senhor, ela veio a existir porque um irmão chamado Epáfras, ele incomodado com uma doutrina que já estava surgindo no meio dos irmãos, ele então se deslocou de Colossos e foi até Roma, onde Paulo estava preso. A distância entre essas duas cidades dá por volta de 1.500 quilômetros. Então foi uma grande jornada. E lá, chegando em Roma, Epáfras então passou a Paulo o que estava acontecendo em Colosso e também o que os irmãos, como era a fé dos irmãos. E Paulo, ao conhecer essa verdade, ao conhecer a vida dos irmãos em Colosso, ele então escreve esta epístola. E é uma epístola dirigida à igreja. Mas há algumas características aqui nesta epístola. Porque Paulo ele também vai dizer que esta epístola ela deve ser lida à igreja, lá na igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, nesta época, ela já existia. E é tão interessante o fato do Senhor ter utilizado, lá em Apocalipse, no capítulo 3, Laodiceia. Mas só que o Senhor disse algo para ela. Eis que eu estou à porta e bato. O Senhor estava do lado de fora. O Senhor não estava dentro deles. O Senhor não estava dentro de cada um, como esse versículo 27 aqui está falando. Porque Deus quis dar a conhecer a nós, gentios, esta graça, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, aqui nesta epístola, Paulo então vai tratar sobre alguns assuntos. E dentre eles, a questão dos gnosticismos, né, da gnosis em si, que é um conhecimento. Nesta época, eu já sabia explicar como que o universo foi criado, como que tudo existia,
Tem também a doutrina dos judaizantes, que nós precisamos guardar dias, épocas, meses, festivais, luas novas. E aí então Paulo vai combater tudo isso. Mas algo muito marcante que tem aqui nesta epístola, que é um irmão que ele se preocupou com os demais. Ele se preocupou com a fé da igreja que estava em Colossos. E ele então se deslocou, e ele então foi ter com Paulo e dizendo a ele o que estava acontecendo. O Senhor então, movendo o coração de Paulo, nos deu então esta epístola aos Colossos. Que hoje, na verdade, nós conhecemos como Colossenses. E como nós precisamos conhecer esta epístola, irmãos? Precisamos conhecê-la profundamente, assim como nós conhecemos muitas outras, como Efésios, por exemplo. O Natal esteve compartilhando conosco Efésios, Filipenses, mas nós precisamos conhecer também Colossenses. Precisamos voltar para o Senhor, porque em Efésios é dito que a igreja é o corpo de Cristo, mas aqui em Colossenses, é dito que Cristo é o cabeça da igreja. Um corpo sem um cabeça, ou sem a cabeça, ele é desgovernado. Ele não tem ninguém que o governe, ninguém que o dirija. Um grande exemplo disso, Laodiceia. Se a cabeça do corpo está de fora, batendo, querendo entrar, o que está acontecendo lá dentro daquelas portas? Portas adentro. Tudo menos a direção do cabeça. Então, Colossenses vai nos mostrar essas questões. Mas eu quero então já partir, ler os 8 primeiros versículos hoje, nesta noite. E também, nós possamos reviver. Eu quero antes, vamos ler um versículo aqui, 4:17. Colossenses 4:17. Quero que vocês possam meditar nesse versículo aqui e coloque o seu termômetro espiritual nele. Colossenses 4:17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo e Epáfras, eles eram os 2 líderes da igreja em Colosso. E Paulo então disse a ele: Arquipo, atenta para o seu ministério que você recebeu no Senhor. Atente para o cumprires. Qual é o seu entendimento hoje a respeito do seu serviço ao Senhor? Porque o ministério ele vai falar de serviço. Às vezes nós queremos algo grande, mas o seu serviço particular, sabendo que o Senhor, como nós lemos em 1:27, Cristo em vós, o Senhor em vocês, o Senhor em cada um de nós. E o Senhor dizendo aqui a Arquipo, coloca o seu nome no lugar de Arquipo. Atente para o ministério que recebeste no Senhor. Qual foi o serviço que você recebeu no Senhor? Qual foi a função que o Senhor te deu, que o Senhor colocou no seu coração, para você então poder exercê-lo? Ou se você está parado no momento, o que te falta? Como que nós podemos cumprir esse ministério, esse serviço ao Senhor? Porque aqui é urgente. É urgente. Atente, preste atenção. Olha, se ligue naquilo que o Senhor te deu, que o Senhor te concedeu. Há quantos anos se passaram, quanto tempo se passou nas nossas vidas que nós estamos detidos ou parados, ou não estamos tão bem como nós deveríamos? Então, esse momento, esta carta, se nós estivermos ligados ao nosso cabeça, recebendo esta vida e ele habitando em nós, o nosso ministério vai ser cumprido, irmãos. Qual é a leitura que você faz desta época presente que nós estamos vivendo? Na sua concepção, no seu conhecimento espiritual, qual é a sua concepção? Qual a leitura que você faz? Que você consegue entender o que está acontecendo hoje no mundo? Como que as coisas estão se desenrolando diante dos nossos olhos? Como que as coisas estão acontecendo? O que você vê? O que você percebe? E o que você percebe diante da palavra do Senhor? Sabendo que o Senhor habita em nós, que foi da vontade de Deus que Ele nos desse o Filho, que Ele então habitasse em nós, dentro de cada um de nós, e Ele então dissesse a Arquipo, atenta
para o ministério que você recebeu. Cumpra. E nós conhecemos muito a esse respeito, principalmente na questão dos talentos. Mas é tão rico a palavra do Senhor que o início da epístola, Paulo ele usa duas palavras que elas são muito ricas em significado. Vamos ler, por favor. Volte para o capítulo 1, versículo 1 em diante. Colossenses 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Chama a atenção do versículo 7 no final. Fiel ministro de Cristo. Então, na igreja, nós temos um irmão que ele estava precisando ser incentivado a cumprir o ministério dele, e outro irmão que ele era fiel em tudo. Paulo, ele não pregou o evangelho em Colossos, nem em Hierápolis e nem em Laodiceia. Muito provavelmente, quando Paulo estava em Éfeso, Epáfras e outros irmãos creram no evangelho lá. E eles então tiveram um tempo com Paulo, na escola dominical de Paulo, no Instituto Bíblico de Paulo. E quando eles retornaram para Colosso, ele então pregou a palavra como evangelista. Epáfras, então, pela graça do Senhor, o evangelho chegou a Colosso, e chegou a Hierápolis, e chegou também a Laodiceia. Essas cidades eram todas próximas. É como se fosse nós aqui, Patos de Minas, Presidente Olegário e Lagoa Formosa. Todas cidades muito próximas. Só que, quando ele chegou e pregou, o Senhor então abriu a palavra, abriu a graça para os irmãos e eles se converteram. E então a palavra se fundiu ali. E Epáfras, ele foi o responsável para evangelizar. E o evangelho que ele pregou é um evangelho que Paulo, ao ouvir a respeito dele, não censurou esse evangelho. Foi de acordo com os ensinamentos do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que ele tinha recebido de Paulo. Então as igrejas ali foram estabelecidas. E começando essa epístola, Paulo ele disse no versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. E eu queria muito falar sobre essas duas palavras. Santos e fiéis irmãos. Nós sabemos que a realidade, em alguns momentos, dessa santidade, ela não é presente na nossa vida. Mas na questão de posição, é verdade. O Senhor nos fez santos. Não tem como Ele fazer diferente. Não há essa possibilidade de sermos diferentes, irmãos. E algo que eu comecei do final para frente foi justamente para nos trazer à lembrança essas palavras. Se nós somos santos, a nossa vida, o nosso procedimento, o nosso serviço a Deus também é santo. É algo que o Senhor vai receber, é algo que as pessoas vão ver. É algo que nós temos para compartilhar com as pessoas. E nós não podemos desprezar essa riqueza. Em momento algum das nossas vidas. E nem nos sentir também inferiores a esse respeito. Porque se o Senhor nos deu esse poder, que é um poder realmente de sermos santos, então nós temos do Senhor essa graça. E o que nós temos feito a esse respeito? Como nós temos caminhado? O que nós temos feito com essa santidade que o Senhor tem nos dado? Porque Hebreus nos diz que há uma assembleia dos santos, há uma assembleia dos perfeitos.
Tem um irmão que ele escreveu um livro falando sobre perfeição. Perfeição conforme a palavra de Deus. Você já imaginou nós, considerando essa questão da perfeição, sem uma cirurgia plástica, sem um mudar exterior, sem pintar os cabelos, sem tirar as rugas? É possível, porque o Senhor está fazendo essa perfeição. O Senhor está operando essa perfeição em nós. E lá, naquele dia, aquela assembleia que se reúne no céu, ela é uma assembleia perfeita. Perfeita. E ela é santa. Esta semana eu ouvi uma frase, até compartilhei com os irmãos lá do grupo. A frase, ela chamava a atenção para algo. Ela dizia assim: o fato de sermos usados por Deus não quer dizer que nós somos aprovados por Ele. O fato de sermos usados por Deus não significa que nós somos aprovados por Ele. O Senhor usou Balaão, o Senhor usou uma mula, o Senhor usou outros homens, outras pessoas, mas nenhum desses fatos, o fato de ser usado, assegurava que eles eram aprovados. E nós temos pelo menos, na palavra, algo que vai nos mostrar como ser aprovado. Tiago, ele fala que a tribulação, ela vai nos levar a sermos aprovados. A tribulação vai fazer isso. Mas Paulo também, ele falou algo com Timóteo. Vamos ler, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Até aqui. Capítulo 4, 9. 4, 9. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porquanto fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Como que nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós perseveraremos, né, na santidade ou numa vida santa, se nós não termos cuidado de nós mesmos e da doutrina? A palavra, ela nos diz que nós devemos nos aplicar a estas verdades. Os irmãos em Colossos, o que eles perseveravam? Em coisas simples. Nós constantemente temos aqui algumas leituras de Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Vocês já pensaram quão isso é simples para fazermos, para praticarmos? É muito simples, mas nós tropeçamos algumas vezes nisso. E nós perdemos esta verdade: ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, nós vamos salvar tanto a nós mesmos quanto aos nossos ouvintes. Algo simples para fazermos,
meditar, lermos a palavra, o amor, a pureza, a fé. Tudo isso são virtudes que Deus colocou para nós praticarmos. Alguns irmãos colocam o amor, né, como sendo um dom espiritual, mas eu vejo que o amor, em alguns momentos, ele será mais uma manifestação mesmo, uma virtude nossa, uma prática dos nossos corações. Para nós, então, manifestarmos esta verdade. E como nós carecemos dessa verdade hoje? A prática do amor, as verdades da palavra, resgatarmos novamente isso nas nossas vidas, porque nós corremos o sério risco, como já foi compartilhado conosco aqui, termos a coluna de nuvem sobre nós durante o dia, a coluna de fogo à noite, e nós ainda pecarmos. Vocês já pensaram que isso é ilógico? Se você tem uma coluna de nuvem sobre você, e se você tem uma coluna de fogo à noite, e nós vivemos daquela forma dizendo que Deus não está conosco, que Deus não nos ama, que Deus não cuida de nós, que era melhor morrer no deserto, isso tem sido compartilhado conosco e nós não percebemos isso. Cristo em vós, Cristo em cada um de nós, a esperança da glória. E se Cristo vive em nós, qual seria a forma de nós retribuirmos essas verdades para Deus? De nós, então, compartilharmos isso com cada um de nós. Então, eu vejo que lá na palavra, lá em Colossenses, Paulo ele ia chamar a atenção dos irmãos, né, a orar, a dizer santos irmãos e fiéis, né, santos e fiéis irmãos em Cristo. Quão importante é essa fidelidade nossa. E eu gosto muito dessa palavra, fiéis, porque aqui, nessa minha versão, ela traz ao contrário, fiéis irmãos, né? Na outra ela traz irmãos fiéis. E esta palavra irmãos é adelfo. Adelfo vem da palavra, da raiz da palavra que diz o seguinte, que todos saíram do mesmo ventre. Todos nós saímos de Deus. E fiéis é pistos. Adelfo, pistos. Irmãos fiéis. Um irmão que ele é fiel, você pode confiar nele. Um irmão que é fiel, você pode então seguir o seu exemplo, como Paulo disse a Timóteo. Um irmão que é fiel, você pode se direcionar a ele, você pode tê-lo como um padrão, um incentivo à sua vida. Agora, como nós faremos quando nós tivermos irmãos que são infiéis? Tudo irá ruir. E o Senhor, Ele mostra para nós, nesses termos que Paulo colocou, perseverarmos em coisas simples. E com o tempo nós estamos, ou podemos cair no erro de não perseverarmos. Abandonarmos essas verdades. Devagar, nós vamos abandonando. E de repente, nós não estamos mais. Essa semana eu ouvi também testemunho de um pastor que me chamou muita atenção. Ele, no podcast, ele estava compartilhando sobre uma frustração que ele estava tendo. Ele disse que todos os meses o número de irmãos que estavam participando dos cultos estava diminuindo. E ele não conseguia entender por que estava diminuindo esse número. Até que chegou um dia, um domingo à tarde, um domingo antes do culto, por volta de 18h30 por ali, o irmão que era responsável pelo louvor ligou para ele e falou que ele não iria ao culto naquele domingo, porque a esposa dele tinha um aniversário e ela queria ir, e ele então não iria. E ele então ficou preocupado, porque ele era o irmão que era responsável pelo louvor. Então, como que teria reunião sem o louvor, sem a ministração dos cânticos? Aí esse irmão então chegou no culto, colocou um playback, teve o culto normal, pouquíssimos irmãos, e ele foi embora. Ele chegou na casa dele, segundo ele entrou no quarto e começou a orar. E ele disse, Senhor, estou muito chateado. Eu não entendo. Por que que os irmãos estão saindo? Por que que estão deixando a congregação? Aí ele ouviu, segundo ele, claramente o Senhor dizendo assim, quantas vezes você ficou chateado por eu não comparecer ao culto? Quantas vezes você ficou chateado por eu não comparecer ao culto? Muito forte.
Essas duas situações de ser usado não significa ser aprovado. E essa questão que, sendo verdade esse testemunho dele, irmãos, isso me chamou muita atenção. Então há algo sério a fazer. Então, quando o corpo ele está desligado da cabeça, quando as nossas vidas se desligam do Senhor, nós ficamos desgovernados. Nós perdemos a simplicidade. Nós perdemos aquele caminho. Nós perdemos aquele caminho que o Senhor nos colocou para trilhar. E tudo isso vem de forma muito simples para nós. Ou de forma simples, que eu digo assim, de forma que nós vamos nos acostumando. Nada chega de repente para nós, mas ela chega devagar. Então hoje você deixa de ir ao culto por um aniversário, amanhã você já não lê mais a palavra, você acorda atrasado para o trabalho, você nem ora, você sai tropeçando nas coisas para sair, as crianças saem todas atropelando para ir para o colégio, o seu dia flui de uma forma estranha, porque nenhum segundo, nenhum momento de louvar o Senhor, de buscá-lo. Paulo ele disse a Arquipo, atenta, preste atenção no seu ministério. Você recebeu, o Senhor te deu. Ele disse a respeito de Epáfras, aqui no versículo 7, Epáfras, fiel ministro de Cristo. A fidelidade para Deus é importante. Ela tem valor. Tanto é que o Senhor, ele disse aos colossenses, santos e fiéis irmãos que estão em Colosso. E a fidelidade é nos mantermos também firmes, apegados às verdades que nós temos ouvido. Nós precisamos colocar em prática essas verdades nas nossas vidas, para que o poder do Senhor, de fato, venha sobre nós. Ele esteja sobre as nossas vidas. Como eu compartilhei aqui no início do Salmo 18, Davi ele passou por inúmeras experiências. Aquele salmo também é messiânico a respeito do Senhor Jesus. Mas em tudo o Senhor atentou. Em tudo o Senhor ajudou a Davi. Ajudou ao Senhor. E também o Senhor em tudo nos ajuda. Então nós precisamos muito, meus irmãos, olharmos novamente para esta palavra. Voltarmos de volta, né? Desculpa. Olharmos novamente para o Senhor, nos ligar novamente ao nosso cabeça. Atentar para aquilo que o Senhor fez. Aquilo que o Senhor, se o Senhor disse que Ele está dentro de nós, qual a sua opinião a respeito disso? É opinião mesmo. O que você diz para o Senhor? Senhor, fica porque já está tarde? Ou Senhor, fica para sempre comigo? O que nós vamos dizer? Eu não quero separar do Senhor. Eu sou igual Pedro. Senhor, então não lava só os pés não. Lava o corpo inteiro, me dá um banho. Não, não precisa. Mas nós precisamos ter essa comunhão íntima com o nosso Deus. Porque Ele deseja isso. Continuando aqui no versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. No 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Foi ontem, né? Anteontem. Anteontem nós participamos de um evento e o irmão que estava ministrando a palavra, ele colocou da seguinte forma: chama a sua família. Todos os membros da família que estiverem aqui, abraça e orem, agradecendo ao Senhor pela sua família, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu marido, pela a igreja, pela vida dos irmãos. Ore agradecendo. Você já orou ao Senhor agradecendo? Você já fez isso? Abraçado com Ele? Tinha uma família que ela era muito grande. Eu e a Mira e o Felipe, nós só ficamos meio que de lado, meia lua. Mas essa família, ela fez um grande circo. Era grande a família. E quão lindo foi você poder louvar o Senhor,
agradecer ao Senhor pela sua família, pelos filhos, pelas suas esposas, pelo que você tem, pelo que o Senhor tem dado. Eu creio que talvez no final nós podemos fazer isso. Orarmos, cada família se abraçar, pegar os filhos e orar agradecendo o Senhor. Porque quando Paulo, ele deu graças a Deus pelos irmãos, é como se ele se colocasse como um soldado, lutando a favor daqueles irmãos, para que a fé deles não desfalecesse. Ele estava dando graças a Deus por causa da fé, por causa do amor e por causa da esperança. São virtudes que o Senhor nos deu, irmãos. Perseverarmos na esperança, perseverarmos na fé, perseverarmos no amor. E isso precisa de oração. Precisa que nós oremos ao Senhor todos os dias, todos os momentos, para o Senhor nos dar esta graça. Não perdermos essas virtudes. Porque se a palavra ela diz, dou sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós. Nas nossas orações, nós devemos incluir essas 3 palavras: esperança, fé, amor. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. Colossenses também vai falar sobre isso. E o amor também, ele vai cobrir multidão de pecados. E o amor será também, ou é, na verdade, um sinal, uma marca de que nós somos seguidores de Jesus Cristo. E eu creio que, dada a situação que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, nós estamos separando. A tendência é cada um seguir o seu caminho isoladamente. E a igreja, ela está, infelizmente, nesse caminho. Se colocar nessa separação de cada um fazer o que ela quer. Eu não quero entrar aqui dentro desses aspectos, mas se vocês perceberem, colocando a figura do Senhor do lado de fora e ele batendo a porta, tenta imaginar os irmãos, ou a igreja, ou a Laodiceia, o que eles estão fazendo lá sem o Senhor? Se diz que o Senhor tem que estar dentro de nós. Então algo está fora da realidade de Deus. E nós estamos hoje, se nós considerarmos, profeticamente Laodiceia como sendo a época nossa, presente, então Colossenses é a antítese. Laodiceia é o que está acontecendo. A antítese é quem? Colossenses. É o que nós temos que considerar. Cristo em vós. Então, como que eu não vou cair em Laodiceia? Observando Colossenses. Porque ela é a antítese. Se o Senhor está dentro, ele não está à porta batendo. E se eu estou ligado ao cabeça, eu não estou desgovernado. Então eu posso manter-me santo, eu posso me manter fiel, eu posso orar para que os irmãos, as irmãs tenham fé, amor, esperança. E isso aumente em cada um. Eu posso me colocar como um guerreiro, como um soldado do Senhor, como Paulo disse aqui. Olha só o versículo 9, por favor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. 3 coisas que nós necessitamos: pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Mais 3 pontos para nós orarmos a favor de cada um de nós. Não somente ficarmos no amor, na fé e na esperança, mas transbordar de conhecimento, transbordar de sabedoria e entendimento espiritual. Deixa-me colocar algo para vocês. Vocês se lembram que o Senhor chegou para Salomão e falou assim: pede-me o que quiseres que eu te darei. Salomão pediu sabedoria. Se o Senhor chegasse para vocês hoje, para nós, e dissesse assim: pede-me o que você quiser que eu vou te dar, o que é que você pediria? O que é que você pediria? O Senhor Jesus falou assim, que o Pai daria o seu Espírito a todo aquele que o pedir. Você teria coragem de pedir o Espírito do Pai?
como o Senhor colocou. É interessante os caminhos, os pensamentos, não é? Em Romanos 5 é dito que Deus nos outorgou o Espírito dele. Ele nos deu. Então ele derramou o Espírito dele sobre nós. Quem de nós imaginaria isso? Que ele faria com que o Espírito dele habitasse dentro de nós. E ele diz que Cristo em vós, a esperança da glória. Será que nós teríamos ousados o bastante para falar assim, Senhor, não quero nada, mas eu quero o seu Espírito. E ele então concedeu. Porque esse é o pedido, esse é, vamos falar assim, o incentivo que o Senhor nos deu. E sabe, irmãos e irmãs, como nós necessitamos dessa verdade. Observe aí, por favor, o versículo 5 do capítulo 1. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A esperança que está preservada para nós nos céus. Esse está falando de futuro para nós. Então há um valor inestimável, um valor eterno, um valor celestial. Que talvez hoje nós não o divisamos, nós não conseguimos vê-lo completamente ou de acordo com a vontade de Deus, como Ele está vendo. Como Ele quer que nós sejamos aquelas pessoas ousadas nele. Porque você imagina se um dia você fosse colocado para guerrear contra um exército e você não tivesse condição de vencê-lo. E o Senhor então dissesse assim, você não tem que guerrear, mas você tem que louvá-lo. Você tem que louvar. Você vai só louvar. Você acreditaria nisso? Você acreditaria quando o Senhor dissesse, ore, ore, somente ore. Coloque isso diante de mim, para que eu faça. Hoje eu citei para Miriam um versículo. Estávamos conversando em casa. Falei com ela assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Imagine quando nós todos tivermos o Senhor como nosso Deus, as nações da terra estiverem todas debaixo do governo do Senhor. Quão feliz será? Quão diferente será? E sabe o que nós temos que fazer? Orar. Orar. Não desanimarmos. Perseverarmos naquelas coisas simples que Paulo falou a Timóteo. Não nos esquecermos dessa simplicidade. Porque se elas estão ali para nós, para praticarmos, é porque é da vontade do Senhor que nós as pratiquemos. Talvez assim nós chamaremos a atenção do mundo. Mais do que um bom lugar, mais do que uma campanha, mais do que isso ou daquilo. Porque o Espírito virá e ele então dirá o seu amém. Ele pode descansar, ele pode repousar. É uma figura muito linda em Gênesis. Quando Noé ele solta a pomba e ela não acha lugar de repouso, ela retorna. Mas só que depois, ela solta novamente, ela volta com um galinho, um raminho de oliveira. Só que depois ela não volta mais. Porque ela achou um lugar de repouso. Ela achou um lugar onde ela poderia vir, fazer o seu ninho, ela poderia vir e desenvolver ali a sua família. São figuras muito simples, que talvez nós não as atentamos, nós não percebemos para elas. Talvez nós queremos muitas coisas, mas aquelas coisas simples, como essas coisas aqui, né, vou chamar de coisas, me desculpe usar essa palavra, com essas práticas, melhor dizendo. Porque o Evangelho, ele chegou até nós. E o Evangelho, ele chegou em poder, ele chegou para mudar as nossas vidas. E nós não podemos fazer como Arquipo, esquecer do ministério. Nós não podemos. Nós temos que fazer. Nós temos que estar dispostos a fazer algo para o Senhor. Edificando os irmãos, atentando para isso, trazendo de volta. Colocar o nosso termômetro aos pés do Senhor e falar assim, Senhor, aqueça. Faça. Para mudar. E isso é possível. Muito possível, irmãos. Nós só não podemos desacreditar. Hebreus ele sempre nos incentiva a termos fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. E nós devemos aproximar de Deus
crendo que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Por que nós temos que crer em Deus que Ele existe? Nós somos crentes. Nós cremos nele realmente. Por que a palavra, o Espírito Santo falou assim, crê que Deus existe? Não quer dizer assim, você está sendo incrédulo. A palavra, é igual fala lá no 4:12, né? Ela vai dividir, mas ela vai dividir para expor o que está errado, para manifestar o que está certo. E nós estamos aqui esta noite porque nós cremos que Deus existe. Amém? Deus existe. E Ele é nosso Pai, como está aqui. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também é o nosso Pai, o nosso Salvador. E o que nós temos que fazer? Versículo 6. Que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então o Evangelho tem que produzir isso. Fruto e crescer. Mas preste atenção nesta palavra, entender. Entender a graça de Deus. Para nós entendermos a graça de Deus, nós temos que usar o nosso entendimento. É interessante como a palavra coloca para nós essas verdades. Nós vamos usar o nosso entendimento, vamos entender o que é a graça de Deus para nos incentivar a frutificar e a crescer. Do nível que nós estamos, do tempo que nós caminhamos com o Senhor, nós estamos em qual nível de crescimento? Nós já estamos na época dos frutos? Nós já estamos produzindo esses frutos? Crescemos, produzimos, ou nós estamos estagnados? Ou nós estamos parados em uma situação que aconteceu e nós não conseguimos sair dela? Porque o nosso Pai, Ele é o agricultor. 7:8. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Creio que toda congregação, ela necessita de um irmão ou de irmãos fiéis, que eles podem nos ajudar a crescer, que eles podem se preocupar conosco. Falar, olha, irmão, como que você está? Você está bem? Ser um conservo do Senhor? Lembrando aquela parábola que o Senhor disse lá em Mateus, que aquele conservo que foi dado, né, a responsabilidade de repartir o alimento com seus conservos, a ser cuidadoso com o que o Senhor, com a casa do Senhor. E servos fiéis hoje, muito raro de encontrarmos. Pessoas que realmente vão nos ajudar. Pessoas que realmente querem instruir-nos, querem estar conosco, sem nos roubar. Vi um cara, desculpa a palavra, vi um homem aí pregando, ele falando o seguinte, que quem tinha levado R$10 não precisava ofertar. Que quem tinha levado 100 podia pôr no altar. E quem tivesse levado 1.000 podia subir no altar. Isso está na internet, irmãos. Certo? Está na internet. Isso eu vi lá. E não é brincadeira, existe mesmo. Então, eu creio que nós devemos ter entendimento. Entender realmente como a palavra nos diz, a graça de Deus. Isto é a graça de Deus? Não. Não é. Como nós precisamos de ministros fiéis. Ministros que realmente podem ser louvados pelo Senhor, porque se você prestar atenção aqui nesse texto, tanto os irmãos são fiéis, o ministro é fiel, mas os irmãos estão refletindo quem é o irmão que está à frente. Se Epáfras é fiel, os irmãos são fiéis. Então, se nós temos pessoas que cuidam, que são fiéis, também seremos fiéis. E isso é suma importância para nós. E nós devemos sim orar, louvar o Senhor, pedir, e devemos caminhar com esses irmãos. Hebreus também nos diz que nós devemos fazer participante esses irmãos que pregam a palavra para nós. Esses irmãos que estão se afadigando
como Paulo disse, na palavra, no ensino. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós, então, vamos falar algo, porque nós podemos destruir a nós mesmos. E Paulo fala isso em Gálatas. Se nós nos mordemos e nos devoramos, cuidado que não sejamos mutuamente destruídos. Então a palavra ela é muito cuidadosa. E ela termina nesse versículo 8. O amor no Espírito. Como nós podemos ter amor no Espírito? O coração ele precisa estar fiel. Ele precisa estar em santidade. A congregação precisa disso. Nós precisamos orar para que haja a fé, a esperança e o amor nos nossos corações. Porque é somente dessa forma que nós vamos manifestar o Senhor. Nós vamos manifestar realmente essa antítese da igreja de Laodiceia. O Senhor ele não vai estar do lado de fora batendo, mas o Senhor estará dentro de nós. E como a palavra diz aqui, porque foi da vontade do Pai que assim fosse, revelar Cristo em nós, revelar Cristo em vós, a esperança da glória. Amém?